Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Deus, seja dada. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, é que nós nos encontramos aqui nesta noite, para entregar diante do Senhor, ó Deus, um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. Só o Senhor está acima de tudo e de todos. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja passeando em nosso meio. A Tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E nós confiamos, ó Pai, que o Senhor se faz presente aqui e estará recebendo, Deus, este culto de louvor e adoração ao Teu nome. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, cada irmão que aqui está presente. Também, ó Deus, aqueles que não estarão presentes conosco nesta noite. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando graça, poder e unção sobre a vida, Senhor Deus, desses nossos irmãos. Ó Pai, no nome de Jesus, que eles possam se sentir constrangidos, ó Deus, muitas vezes se for por conta de uma falta de vontade de Te adorar, Deus. Então nós Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja aquecendo o coração deles, ó Pai, para que possam estar conosco, para que em comunhão nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Oh, louvado seja e engrandecido seja o Teu santo, bendito e maravilhoso nome. Oh, nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, no nome de Jesus. Glórias e louvores ao Teu nome, Senhor. Como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, diz a palavra do nosso Deus: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servis.
aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já fez uma escolha? Você já fez uma escolha? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso possa ser uma verdade na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos orar, intercedendo. Nós sabemos que existem muitos problemas, muitas dificuldades na nossa vida, no nosso trabalho, mas Deus é aquele que pode todas as coisas fazer e intervir em favor de nós. Você crê nisso? Amém, aleluia. Então vamos orar, intercedendo, buscando a direção de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos na Tua presença, reconhecendo, ó Deus, que somos imperfeitos, que somos pequenos. A Tua palavra diz que nós somos menos que nada, que nós somos pó. Mas, ó Pai, o Senhor tem nos amado de tal maneira que entregou Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Mas nós somos dignos, Senhor Deus, nós não somos dignos disso, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. E queremos, ó Pai, neste momento pedir perdão pelas nossas faltas, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que falhamos muitas vezes em gestos e ações. Falhamos, ó Deus, muitas vezes ao falar com o nosso irmão, com uma outra pessoa, ó Deus. E nós, ó Pai, muitas vezes nessa situação nós temos feito algo que não agrada ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e receba, Senhor Deus, este culto como aroma suave diante do Senhor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós queremos interceder, ó Deus, neste momento, por vidas, ó Deus, por pessoas, por irmãos, ó Pai, pelas famílias, ó Pai, desta igreja. Ó Senhor, no nome de Jesus, neste mês, ó Pai, onde nós estamos comemorando o mês da família, nós queremos entregar diante do Senhor, ó Deus, todas as famílias que congregam neste lugar, todas as famílias que são representadas, ó Deus, apenas por um integrante, mas nós sabemos, ó Pai, que a família é a instituição divina, a família é a instituição do Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos, estenda Tuas mãos de poder e graça sobre as famílias dessa igreja, Senhor, e que todos, ó Pai, possam ser revestidos de poder, possam ser revestidos da Tua graça, da Tua unção, Senhor Deus. Guarda, protege, Senhor Deus, no nome de Jesus, cada um, Senhor Deus, cada família, desde o menor até o maior, Pai, que eles possam sentir, ó Pai, o toque das Tuas mãos, no nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, colocar tudo isso diante do Senhor, porque nós reconhecemos que somente de Ti, ó Deus, pode vir o nosso socorro. No nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Saúde os amados com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os irmãos podem assentar-se. De agradecer aos nossos visitantes. Eu não recebi o nome aqui, mas eu já consigo ver ele do lado da Dona Jaci, né? Alguém que eu não conheço, então seja bem-vinda. Como que é seu nome? Márcia. Seja bem-vinda, Márcia, que Deus te abençoe. Algum outro visitante hoje aqui? Acho que não, né? Então, hoje a Márcia tem a nossa atenção exclusiva. Que Deus abençoe, que você se sinta muito bem no nosso meio. Vamos nos atentar aos avisos. Aos domingos, às 9h30 da manhã, a gente tem a Escola Bíblica Dominical, que agora ela está mais focada na escola de liderança. Então, esse domingo foi o segundo domingo já do curso de líderes, a segunda parte. Então, você que ainda não está fazendo parte, venha, é muito importante, né, participar, mesmo que você não tenha liderança na igreja, mas a primeira parte do curso ele já foi voltado muito
para a questão da liderança em casa, no trabalho, né? Foi muito interessante mesmo. Durante a semana a gente tem os pequenos grupos que se reúnem, a maioria às quartas-feiras, mas eu sei que tem alguns que têm dias diferentes. Então, se você ainda também não faz parte, né, de algum desses pequenos grupos, identifique uma pessoa que você tem mais contato, né, ou que more mais perto de você, que seja fácil para participar, né? A gente teve uma reunião ontem com a liderança desses grupos e a gente tem visto os frutos, né? Grupos que falaram muito sobre cura, né, restauração. Então tem sido um momento muito bom, porque às vezes no domingo a gente não tem tempo, né, de ficar mais junto, de conversar, de abrir nosso coração, e na quarta-feira a gente tem tido esse tempo. No domingo que vem, a gente teve uma alteraçãozinha aqui, a gente vai ter assembleia, tá, ainda, como o pastor já vem comentando alguns domingos, porém vai ser para oficializar, para nomear os integrantes da comissão, tá? E a prestação de contas, ela ficou para o dia 19 de junho. Então, semana que vem, continuamos com a assembleia. Então, todos os membros, né, estão convocados. Vai ser às 8 horas, então o culto vai ter uma reduçãozinha ali de horário, mas vai ser dentro, né, desse que a gente já está acostumado. E aí, no dia 19 do mês que vem, fica a prestação de contas mesmo para a comissão, né, mostrar para a igreja, com tudo aquilo, né, para quem nos visita, é uma transparência de como a gente usa, né, o dinheiro, os dízimos que são arrecadados aqui. E aí, falando, né, de dízimos, nós gostaríamos agora de abrir esse momento, né, para você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, para fazê-lo com o seu coração grato. Nós temos visto o quanto Deus tem nos abençoado, né, tem cuidado de nós nesses momentos difíceis que a gente passou de 2 anos para cá. Nós vimos pouquíssimos irmãos, né, ali mudando até de emprego, mas não ficando desempregados. Então, assim, a gente vê o sustento de Deus. Hoje é missões também? É missões também? Então, hoje a mesa diaconal também está arrecadando a cesta do amor. Então, os irmãos que vieram preparados com um alimento para doação, eles montam essas cestas e levam para famílias que estão precisando, as famílias mais carentes. Então, vamos fazer esse momento. Eu vou te convidar a se colocar de pé de novo, louvar o Senhor, trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo
agradecemos por esses dízimos e essas ofertas trazidos a Deus no teu altar. Que o Senhor mantenha o nosso coração grato, que o Senhor faça o nosso coração cada dia mais grato, reconhecendo as tuas bênçãos, reconhecendo a tua majestade sobre nós e trazendo a Deus para o teu altar o melhor que nós temos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor, ó Deus, que abriu a porta de trabalho de cada um, ó Deus, nesse lugar. Que o Senhor tire, ó Deus, toda a ansiedade do nosso coração, que muitas vezes nós, angustiados, ficamos preocupados com o dia de amanhã, preocupados se vamos passar naquela entrevista ou ser promovidos, mas tudo vem de Ti, tudo é Tua permissão, Deus. Cuida dos nossos corações para que nós possamos confiar mais em Ti a cada dia. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esse dinheiro para que ele seja destinado, ó Pai, àqueles que mais precisam, para que a Tua igreja, ó Deus, cresça cada dia mais, ó Deus. Abençoe aqueles que administram, ó Pai, que eles continuem, ó Deus, sendo sábios, prudentes, ó Deus, com a divisão, ó Pai, desses dízimos e ofertas, no nome de Jesus. Que o Senhor continue, ó Deus, conosco nessa noite, enchendo o nosso coração, ó Deus, e recebendo agora, Senhor, o nosso louvor no nome de Jesus. Senhor, não há outro como Tu, não há outro que possa igualar ao Senhor, não há outro que possa olhar para nós com este olhar que o Senhor olhou, não há outro que possa se importar com cada um de nós, pessoas pecadoras, pessoas infiéis, não há outro Deus igual ao nosso Deus. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Oh, glórias a Teu nome, Jesus. Aleluia. És bem-vindo aqui em nossos corações. Habita em nós, Senhor. Toma a direção das nossas vidas, ó Pai. Deus, fogo consumidor, sempre de menos vem, face a face, Senhor. Queremos estar a face contigo, Senhor. Queremos estar, ó Deus, ao seu lado, ó Pai. Espírito Santo esteja soprando em nós. Sopra o Teu Espírito, Deus, sobre as nossas vidas. Sopra, Senhor. Sopra o Teu sopro. Um sopro de cura. Um sopro de livramento. Um
sopro de restauração e visita, ó Deus, o coração angustiado, não você. Estou de pé, Só o Senhor, ó Deus. Só o Senhor pode nos manter em pé diante do Senhor. teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Oh Espírito Santo de Deus, te queremos, Pai, te queremos a nosso lado, Senhor. Precisamos do Senhor, ó Pai, soprando o sopro do teu Espírito, curando os Deus da nossa vida espiritual, restaurando-nos, ó Deus. Sopra, Senhor, o teu sopro sobre nós. Deus, soberano Senhor, a nossa fé está em Ti, ó Pai. A nossa fé está em Ti, Senhor. Não há outro Deus semelhante ao Senhor, não há. É o Senhor, ó Deus, que cuida de nós. É o Senhor que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso porvir. Se abra o céu sobre nós, Deus. Que Teu reino venha e que nos prepare, ó Deus, para que o Teu reino venha, para que nós possamos, ó Deus, estar dentro do Teu reino. Louvamos o Teu nome, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Se abra o céu e Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Louvado seja e engrandecido para todos sempre, ó Deus.
Paizinho, meu Pai, o seu Pai. Podemos ter essa intimidade com o Senhor, de chamá-lo de Paizinho, meu Pai, que está perto de mim, está perto de você, que você pode sentir o calor do afago do seu Pai, do Pai Nosso, o Pai Nosso que está no céu, mas também Ele está aqui, Ele habita no nosso coração, Ele habita num coração compungido e contrito. Pai Nosso que está no céu, que está em nós. Seja o teu nome, Senhor. Oh, glorificado seja o teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor, vai neste lugar. Oh, nós te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade, pela tua bondade. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o Senhor nos quer no teu reino, aleluia. O Senhor está preparando o reino para nós, aleluia. O Senhor está preparando o reino para você, aleluia. Aplauda o Senhor, porque o Senhor é bom. E porque as tuas misericórdias duram para sempre, aleluia. Deixa o céu descer. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Oh, louvado seja o teu nome. Irmãos, nós queremos convidar o presbítero Onofre
Nosso culto é um dar e receber, e nós louvamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, mas também queremos ouvir da parte de Deus a mensagem que Ele tem preparada para cada um de nós. E Ele, com certeza, já falou ao coração do nosso irmão, né? E agora vai nos trazer essa mensagem. Eu gostaria de convidar as crianças para estar vindo aqui à frente. Nós vamos estar orando com elas. Elas vão ter um culto à parte. Amém. Pode vir aqui. Senta aqui. Mais nenhuma criança? Amém. Vamos orar, né, por esses pequeninos. Assim diz o Senhor Jesus, que dos tais é o reino dos céus. Precisamos nos tornar como essas crianças, né? Tem uma criança ali aqui. Não? O assistente não quer ver. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Nós queremos, ó Deus, apresentar essas crianças diante do Teu altar, assim como foi apresentada, Senhor, diante do Senhor Jesus, assim apresentamos elas diante do Senhor. E a nossa oração, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, ó Deus, essas crianças, que elas venham a crescer, ó Pai, não somente na estatura, mas sim no conhecimento de Jesus Cristo e da Tua palavra. Que nesta noite, ó Deus, elas possam entender, ó Pai, a palavra que o Senhor tem preparada para elas, ó Pai, e que isto seja, ó Deus, algo que as acompanhe por todos os dias da vida, cada uma delas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos orar também pelo nosso irmão. Pai amado, continuando na Tua presença, queremos colocar a vida do Teu servo diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor seja revestido de graça e de poder nas palavras, ó Deus, que Ele estará ministrando nesta noite. Sabemos, ó Pai, que nós somos imperfeitos, nós somos pequenos, mas o Senhor, com grande e poder, pode estar operando na vida do Teu servo nesse instante. Queremos, ó Pai, que o Senhor já o constrangeu com a Tua palavra para ministrar as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos constranja também, ó Deus. Abre a nossa mente, o nosso coração, nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra que será ministrada nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Boa noite, irmãos. É uma satisfação, é uma honra estar aqui e também uma grande responsabilidade. Faz muito tempo que eu estive aqui à frente falando com vocês. Está saindo bem o som? Bem, e agora o pastor me concedeu a honra de estar aqui falando com vocês. É um prazer estar revendo aqui muitas fisionomias já conhecidas, outras nem tanto, né? São novos, mas tem outros que eu estou reconhecendo aqui, né? E é um prazer muito grande estar aqui à frente falando com vocês. E eu gostaria de ler o versículo básico que nós vamos usar para a nossa meditação dessa noite. Está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos
dos santos, e sois da família de Deus. Especialmente a parte final do versículo que diz: e sois da família de Deus. Eterno Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, pedindo que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha trazer a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus bendito, porque se o Teu Santo Espírito não falar aos nossos corações, não vai adiantar nada nós estarmos falando aqui na frente. Ó Deus bendito, nós oramos e nós rogamos que as palavras da nossa boca, ó Pai, meditar do nosso coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, Deus nosso e Redentor nosso. Amém. Parece que está dando microfonia, algum som meio estrangeiro, ou sou eu? Mais distante? Mais perto? Bem mais perto? Me ensine aí, porque eu sou meio estranho para esse negócio aqui. Irmãos, o versículo que lemos fala que agora nós somos família de Deus. Somos família de Deus. Então nós vamos falar sobre dois assuntos aqui: a família social, e a família igreja, família de Deus. Nós somos família enquanto somos família marido, mulher, filhos, e somos família igreja também. Então nós vamos misturar isso aqui e tentar destrinchar esse assunto. Combinado? Primeiro, família. O que é família? Eu li uma meditação de uma pessoa muito bem colocada, por sinal, que dizia o seguinte: família é o lugar onde se criam doenças psíquicas e psicossomáticas. E eu fiquei meio assustado com essa informação, porque, puxa vida, família é o lugar onde se criam doenças psíquicas e psicossomáticas. Então vamos logo destrinchar esse psíquico e psicossomáticas para ficar mais claro, né? Doenças psíquicas, doenças mentais, certo? Ansiedade, etc., coisa relacionada com a mente. E psicossomáticas, aquelas doenças que decorrem da nossa preocupação, decorrem da mente. E a afirmação dessa pessoa que é que a família é o lugar onde essas coisas se criam. E aí vocês devem estar assim meio assustados. Se a família é esse lugar, então eu não quero estar numa família, porque onde se criam esses problemas. Mas é isso que nós vamos tentar fazer. Por que a família é o lugar onde se criam esses problemas? Porque onde as pessoas mais convivem, a família é a célula da sociedade. Concorda comigo? É a célula da sociedade. As pessoas estão juntas ali, é o lugar onde elas estão mais juntas, ou deveriam estar. Nós estamos juntos no trabalho, estamos juntos na escola, mas depois que estamos juntos nesses lugares, o próximo lugar é a família. Ali nós estamos juntos e não tem jeito. O marido está junto da mulher, junto dos filhos e vice-versa, todos juntos. E ali então as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque há valores que são válidos para uns e não são válidos para outros numa família. São valores, às vezes valores que são valores negociáveis, e são valores, às vezes, valores que são inegociáveis. Valores que o filho, por exemplo, não abre mão daquele valor que ele tem. E o pai, às vezes, não abre mão também. E a mãe também não abre. E, às vezes, aí então começa a haver conflito. Mas o que nós vamos começar a definir agora é quais são os valores negociáveis e quais são os valores inegociáveis de uma família. Valores negociáveis são aqueles valores que nós consideramos como sem maior importância. São aqueles valores relacionados com o nosso dia a dia, que não vai afetar o encaminhamento da família. Mas, para alguns da família,
aquele valor passa a ser inegociável. Manias, modo de agir, que às vezes a esposa tem, o marido não aceita. Mas não é um valor assim fundamental, mas para ele é inegociável. E vice-versa. Às vezes o marido tem um valor que para ele é inegociável, ou então uma mania que para ele é importante, para a mulher não é. Certa vez eu tinha um pequeno pedaço de terra lá em Minas, plantava café, e tinha um amigo muito grande, o seu Neuviro, e ele chegou para mim e falou: seu Onofro, não era seu Onofre não, seu Onofro, o senhor poderia, por favor, me ajudar, dar uns conselhos para o meu filho, porque ele está separando da esposa. E eu queria saber como é que o senhor orienta para ele separar. Porque a esposa está querendo a metade de tudo que ele tem. Eu estou achando que ele está querendo muita coisa. Então, converse com ele, por favor. Talvez o senhor tenha mais experiência e pode orientá-lo. Aí eu chamei o rapaz, um dia, conversamos. Falei: por que você está querendo separar? Ele falou: não, eu não estou querendo separar. Quem está querendo separar é minha esposa. Mas por quê? Falou: não, porque ela já consultou um advogado, e o advogado falou que metade de tudo que tem vai ficar para ela e tudo mais, e ela já entrou já pediu que o advogado tomasse providências. Eu falei: olha, mas você quer fazer essa separação? Ele falou assim: não, na verdade eu não queria não. Mas por quê? Você gosta da sua esposa? Eu falei: eu gosto da minha esposa. Tenho filhos na faculdade e tudo mais, tá? Eu quero continuar com ela. Mas então por que ela quer separar de você? Nós temos aqui alguns hábitos, prestem atenção, hábitos que está provocando a nossa separação. Qual é o hábito? Eu chego, por exemplo, do trabalho, eu trabalho em serviço pesado, como o senhor sabe. Tiro a botina e deixo assim na sala mesmo. Tiro a camisa suja também e joga em cima do sofá. E ela não concorda com isso. Eu acho errado ela não concordar. Por quê? Porque, afinal de contas, eu trabalho o dia inteiro, um serviço pesado. E agora eu não tenho mais liberdade em casa. Eu falei: José, vem cá. Será que você não podia abrir mão desse seu direito, não? Veja bem, a sua esposa, ela é professora. Ela tem uma outra formação. E você trabalha na roça. E a roça dele era muito boa, por sinal, ganhava muito bem, era um negócio próprio. Falei: dá para você abrir, se você abrir mão disso aí, se vocês chegarem num acordo, não é melhor para vocês continuarem juntos, você gosta da sua esposa, ela gosta de você também, faz um esforcinho. Quando chegar na sua casa, não deixe o sapato sujo na sala, não jogue a camisa suja também em cima do sofá, deixa lá em cima do tanque. Dá para fazer esse esforço? Dá. Fez. Deu certo. Estamos juntos até hoje. Valores importantes para um e para outro não. Mas que podem ser negociados. Outra coisa pequena, por exemplo. O marido tem aquela mania de usar a pasta de dente e ele deixa a pasta aberta. Ele não coloca de novo a tampa, não é? Aí chega a esposa e fala assim: cansei de te falar para não deixar a pasta de dente aberta. Olha só o que aconteceu. Esparramou aqui na pia. Pronto. Melhorou, né? Eu estava vendo que o pessoal estava torcendo o nariz já pelo que eu estava falando. E a pasta de dente provocava briga. Até o dia que eu falei: peraí, custa alguma coisa colocar essa tampinha na pasta de dente? Não custa. Ou custa também a esposa deixar essa pasta de dente para lá? São valores negociáveis. Deu para entender bem. Mas tem valores que são inegociáveis. Quais são os valores inegociáveis? Aqueles valores que contrariam a palavra de Deus.
valores que contrariam a palavra de Deus. Aí não há como negociar. Se é contrário à palavra de Deus. Mas para definir o que é contrário à palavra de Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus. Se não conhecemos a palavra de Deus, como fazer para definir o que é ou não é contrário à palavra de Deus? E o apóstolo Paulo, ele deixa uma recomendação muito importante no capítulo 5 de Efésios. Nós lemos o capítulo 2, né, versículo. Agora vamos ler o capítulo 5, quando Paulo diz o seguinte, no versículo 21 do capítulo 5, ele fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse sujeitando-vos é a todo mundo, a igreja toda. Não é só marido e mulher, não. Mas depois, ele fala às mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Esse versículo aqui provoca tanta discussão na igreja, porque as mulheres falam assim, não, eu não concordo com isso aí. Isso era coisa do tempo de Paulo. Agora, nós estamos no século 21. Essa história de mulher se submeter ao marido, certo? Não cola. As mulheres que concordam comigo, levantem a mão. Ninguém levantou. Então estão concordando com a Bíblia. Estão concordando com Paulo. Mas por que vocês estão concordando com Paulo? Porque quando Paulo fala que as mulheres sejam submissas aos próprios maridos, ele acrescenta aqui uma frase muito importante: como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, e como é que nós nos submetemos ao Senhor? Certo? E no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui fecha todo o raciocínio. Como é que a mulher deve submeter ao marido? É uma submissão, e aqui eu tive a curiosidade de pesquisar no original grego. A submissão aqui não é aceitar ordens, é uma submissão arrumar tudo em ordem, arrumar as coisas em ordem. Aceitar ordens é no exército. O sargento manda fazer uma coisa, tem de fazer, certo? As mulheres aqui não se trata de receber ordem nesse sentido, mas de arrumar tudo de maneira que fique tudo bem organizado, seguindo a instrução lá do livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, e ele constatou uma coisa muito importante. Que foi que Deus constatou? Olha, não é nada bom que o homem fique só. É necessário que ele tenha uma pessoa que ajude. E essa pessoa que o ajude de maneira inteligente, de maneira correta, de maneira perfeita, é a mulher. E Deus criou a mulher. Então, está explicado. Marido, amai as vossas mulheres, que também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, como o marido deve amar a sua esposa? Da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Ou seja, entregando-se na cruz por ela. Maridos, se for preciso você morrer pela sua esposa, essa é a ordem bíblica. Esposa, você deve obedecer ao seu marido? Deve. De que maneira? Da mesma maneira como você obedece a Cristo. Muito bem. O que Paulo está fazendo? Ele está dando aqui o retrato da família perfeita. O retrato da família perfeita. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Ou seja, maridos, se você não está amando a sua esposa, você não está amando a si mesmo. E o amar aqui, é importante essa definição da palavra amar. Amar não é ter aquele sentimento, meu benzinho, meu docinho, não é isso não. Amar é no sentido de atitude de amor. Aquele amor que é descrito lá por Paulo no capítulo 13
da primeira carta aos Coríntios. Eu, porém, passo-vos a ensinar uma coisa mais excelente ainda, que é o amor. É esse amor que Paulo está falando. Esse amor que pode entregar o próprio corpo pela sua esposa. Por que tem de ser assim? Fala, porque nós somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Eis que o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ora, se os dois se tornarão uma só carne, não há como o marido desgostar a sua mulher, porque está desgostando da sua própria carne, e vice-versa. A mulher também não pode desgostar o seu marido em nenhum aspecto, porque está desgostando do seu próprio corpo. Essa é a lógica que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. E Paulo ainda apresenta filhos. Agora ele passa para os filhos. Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, pois é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui nós gostaríamos de destacar agora alguns pontos muito importantes. Pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. O que o pai deve fazer? Isto é especialmente aos pais. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a busca da comunhão com Deus e colocar a sua família no altar de Deus. Colocar a sua família no altar de Deus. Exemplo, havia na terra de Uz um personagem bíblico que o próprio Senhor Deus falou que ele era íntegro, justo, desviava-se do mal e era dono de uma riqueza muito grande. Ele tinha milhares de ovelhas, milhares de camelos, milhares de cavalos, não é? Burro, mula e tudo mais. E por que isso aí era uma riqueza? Porque era um meio de transporte. Ele era, digamos assim, dono de uma grande empresa de transporte. Se alguém falasse hoje em dia que a pessoa é dona de uma frota de... tem 30 mil veículos de transporte, ônibus fazendo ligação para tudo quanto é lado e tal. Realmente esse senhor é dono de uma grande empresa de transporte. Assim era Jó. Era dono de uma grande frota de transporte. Camelos era para o transporte, burro para o trabalho pesado, ovelhas para a alimentação e inúmeros empregados. Ele era uma folha de pagamento enorme. Mas há um detalhe muito interessante na história de Jó. Fala que ele tinha 7 filhos, 3 filhas. E eles costumavam fazer era costume entre eles, costume de rico, né? Como eles eram ricos, os filhos faziam festas periódicas e faziam, digamos assim, o seu churrasco, né? E convidavam as 3 filhas, para participar nas festas que eles faziam nas suas casas. E a Bíblia relata o seguinte, que Jó, quando completava seu ciclo das festas, porque era tanto, né, que acho que cada mês ele fazia numa casa, e como eram 10 meses de festas que faziam, e aí Jó então convocava todos eles, e aí então ele oferecia sacrifício em favor de todos eles, e orava por todos eles. Essa era a atitude de Jó. E qual era o motivo por que Jó fazia isso? Ele dizia, porque pode ser que os meus filhos tenham pecado, eles tenham se reunidos e falado coisas que não devia, usado palavras impróprias, tomado atitude contrárias à vontade de Deus. Então eu vou oferecer sacrifício em favor deles e orar por eles. Essa era a atitude de Jó. O que isso nos ensina? Que os pais, os chefes de família,
E eu digo chefe de família porque às vezes não há pai na família. O pai morreu. Tem a mãe e tem os filhos. Ela é chefe de família. E há uma responsabilidade muito grande de orar pelos seus filhos, interceder por seus filhos. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Então, a espiritualidade é uma coisa essencial no lar. Se não houver espiritualidade, essa busca pela comunhão com Deus, intercedendo pelos filhos, intercedendo pela esposa, intercedendo uns pelos outros, a família esse alicerce está tremendamente abalado. Por isso que essa pessoa falou que a família é o lugar onde ocorrem doenças psíquicas, etc. e tal. Quando ela não está conectada com a palavra de Deus, realmente ocorre. Realmente ocorre. Mas outra coisa importante que numa família precisa ser observada é o controle emocional. Assim como a espiritualidade deve ser buscada com bastante ênfase, o controle emocional é muito importante. Ou seja, nós vivemos numa família e é muito normal que a gente eventualmente venha se zangar com alguma coisa. E às vezes a gente passa do limite. E a gente fala coisa que não deve. E quando fala coisa que não deve, a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende e pede desculpas, tudo bem. O problema é quando a gente fala coisa que não deve e não se arrepende e não pede desculpa. E aí, então, o relacionamento em família fica seriamente prejudicado. Nós temos um exemplo bastante interessante na própria palavra de Deus. Na família de Jacó, havia um filho chamado José. Nós conhecemos a história, não precisa repetir, né? José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito como escravo. Lá ele foi acusado injustamente, foi preso, ficou encarcerado durante pelo menos 17 anos, 13 anos, provavelmente, na cadeia, por um crime que ele não cometeu, e depois separado da sua família, naturalmente. Depois ele foi guindado à posição de governador do Egito, e foi quando seus irmãos foram buscar alimento. Quando ele se deu a conhecer os seus irmãos, ficou tudo muito bem, até um instante em que o pai, Jacó, faleceu. E aí os irmãos, uns conversaram com os outros, falaram, e agora? Agora José vai se vingar, porque o nosso pai morreu e ele tem todo motivo para agora se vingar de nós, porque ele é o governador do Egito e nós aqui somos estrangeiros. Ele recebeu a gente aqui por favor. E aí, quando José percebeu que eles estavam com essa preocupação, chamou os irmãos e falou, olha, não se preocupem, vocês, em outras palavras, estão perdoados, porque isso que aconteceu foi Deus que designou, e vocês estão perdoados. Esse é o controle emocional. Se fosse talvez um de nós, né, naquela situação, falar assim, agora é a minha vez, agora esses irmãos vão pagar bonitinho por tudo que eles fizeram, todo o sofrimento que me fizeram passar. Mas José tomou uma atitude completamente diferente, perdoou e falou, não, isso que aconteceu foi Deus que determinou. E viveram e salvou os irmãos da fome e dos problemas todos lá no Egito. Mas nós temos um outro cuidado que devemos tomar na família, que chama-se controle financeiro. Controle financeiro. Tudo bem que o pai deve ser o intercessor da família, os filhos devem também obedecer os pais, deve haver harmonia, mas é necessário que haja o senso de controle financeiro. Nós encontramos isso na Bíblia? Claro que tem. Todo é exemplo bíblico. Quando Jesus
realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo conhece o episódio. Depois que se alimentaram mais de 5.000 pessoas, certo? Mulheres, crianças, todo mundo se alimentou, ainda sobraram 12 cestos. Eu acredito que a primeira providência que os apóstolos disseram, bom, tudo bem, sobrou, vamos descartar, vamos jogar fora, né? São restos. Jesus falou assim, não, junte tudo, e quando juntaram, viu, 12 cestos, guarde, porque isso aí pode ser útil. Quantas vezes nós não tomamos esse cuidado no nosso lar? Em casa, nós temos o costume de fazer o nosso fluxo de caixa, certo? É bonito, né? Cash flow, em inglês. É fluxo de caixa mesmo. Como é que eu faço fluxo de caixa no computador, que para mim é mais fácil, tudo mais, tal. A Thaís faz o fluxo de caixa dela no caderninho mesmo. E funciona muito bem. Então, ela sabe já quanto vai gastar daqui a não sei quanto tempo. Não, eu vou precisar de dinheiro, tal. Ela sabe. Eu também sei. Eu faço o meu fluxo de caixa um ano para frente. E quando acontece algum problema, que acontece, o carro quebrou, precisou fazer um conserto. E é uma verdade, quebrou mesmo. O meu quebrou, precisei fazer um conserto, ficou caro bastante. Mas quando chegou lá na hora de fazer o financiamento, né, pagar em quantas vezes, né, cartão de crédito em quantas vezes, ele falou, olha, não tem jeito, é 12 vezes. Aí fui lá no meu fluxo de caixa e lancei. Tantos R$1.000 pago para ser pago em 12 vezes. Então, daqui a um ano, isso já faz 6 meses que já aconteceu. Eu sei que ainda tem mais 6 meses pela frente para... eu estava pensando, se vinha ou não vinha água. Uma vez eu reclamei aqui na igreja que presbítero, quando prega, não ganha água, não, só pastor. Aí, quando falei isso, a Mariudinha correu lá e trouxe um copo d'água para mim. Agora, muito obrigado. Eu vou ver se melhora a minha voz agora. Melhorou? Melhorou. Então, o planejamento financeiro é muito importante. Façam isso se vocês não estão fazendo, tá? Vocês vão ver que começa a sobrar dinheiro. Alguém poderá me dizer, não tem jeito. Não adianta fazer isso porque quem ganha salário mínimo não tem como planejar, certo? Adianta sim. Adianta porque quem ganha R$100.000 tem muito mais facilidade. Talvez nem as pessoas que mais erram no seu orçamento são aquelas que ganham bastante. Aquelas que ganham pouco e que têm um bom planejamento, sobra dinheiro. Acreditem nisso. Eu tenho experiência própria, já passei por isso também. Então, é muito importante que a família faça isso com bastante critério. Mas eu disse que queria falar sobre a igreja também, certo? Igreja. Não é preciso nós fazermos um exercício mental muito grande para a gente perceber a analogia que existe entre família e igreja. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele fala aqui no capítulo 5, versículo 22 em diante, ele vai falando o tempo todo, estabelecendo a similitude entre família e igreja. Marido e igreja. Esposa e igreja também. Senão, vejamos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça de onde? Da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E assim vai. Depois, referindo-se aos filhos, ele diz: filhos, obedecei a vosso pai no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor. Prestem atenção, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e seja de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Parece que o apóstolo Paulo fechou todo o círculo aqui. Não fechou? Nós, então, vamos encerrar a nossa meditação apenas fazendo a citação de um versículo que está em segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: e aconteceu, eu sei mais ou menos de cor, e aconteceu que o rei Ezequias, que era um rei justo, um rei que era segundo o coração de Deus, ele adoeceu. E aí o profeta Isaías foi até ele e disse: Isaías, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Que recado terrível. Coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Eu sei que a preocupação de cada um que é pai ou mãe, tem essa preocupação. Como é que vai ficar a minha família se eu falecer? O meu filho vai ficar bem? A minha filha vai ficar bem? Certo? A minha esposa vai ficar bem? O meu marido, se eu morrer, ele vai ficar bem? Ou seja, cada um que é membro de uma família preocupa-se com os demais integrantes da família, não tem jeito. E essa preocupação está relacionada com a morte. E foi exatamente o que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias: prepara a tua família, cuida da tua família, porque certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia relata que depois Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias, etc. e tal. O final da história não é muito bonita. Ezequias não cuidou da sua família como devia cuidar. Não organizou a família como devia organizar. Não aproveitou bem os 15 anos que Deus acrescentou para ele. Mas acredito que ninguém aqui recebeu esse recado de Deus. Não? Recebeu sim. Todos nós já recebemos. Todos nós vamos morrer sim. E certamente morreremos. Não tem como. Por quê? Esse recado foi dado já para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. No dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Certamente morrerás. Então, esse certamente morrerás pesa agora sobre a nossa cabeça. Então, nós temos a responsabilidade de organizar a nossa família. Quando? Igreja? Quando nós devemos organizar a nossa família? Quem pode me responder? Quando? Agora. A igreja pode responder quando nós devemos organizar a nossa família? Agora, nesse instante. Por quê? Organizar em que sentido? Organizar em todos os sentidos. Buscando, primeiro, a comunhão com Deus, controlando a nossa emoção, tendo uma vida de próxima, uma vida junto, de acordo com a palavra de Deus. E como a família está intimamente relacionada com a igreja, nós temos também de organizar a nossa igreja. Quando a igreja está bem, a nossa família está bem. Quando a família não está bem, a igreja não está. E vice-versa. Não tem como. Eu pergunto, se uma pessoa está numa igreja que não está bem, não, mas a minha família está muito bem. Não, se a igreja está muito bem, a sua família está bem também. Agora, se a sua família está muito bem, a consequência é que a igreja onde ele está vai estar bem. Agora, as coisas são intimamente ligadas, não há como separar. Esse recado eu queria deixar com a igreja. Analisem como está a sua casa. Foi o recado que o Ezequias recebeu. Organize a sua casa. Organize, porque você vai morrer. O mesmo recado nós estamos recebendo hoje. Organize
a sua casa, porque você vai morrer. Quando? Não sei, pode ser daqui a pouco, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos, 20 anos e tudo mais. Pode ser que você vai ter muito tempo para organizar a sua casa, pode ser que não vai ter muito tempo. Então tem que ser agora, a começar de agora. Eu gostaria de deixar, então, o seguinte recado com vocês. Nós precisamos, a partir de agora, orar sem cessar. Conselho também do apóstolo Paulo. Orai sem cessar, certo? Por quem? O marido deve orar por quem? Pela esposa, pelos filhos e por si mesmo. E a esposa? Por quem ela deve orar? Pelo marido, pelos filhos e por si mesma. E os filhos? Orar por cada um dos pais e por si mesmo. Então, essa corrente de oração é que não pode ser quebrada nunca. Todos os dias nós temos de fazer, nos colocar diante de Deus e orar por cada um dos integrantes da nossa família. E dar uma checada. Eu tenho um irmão que mora longe, que precisa ouvir a palavra de Deus, então preciso organizar essa família também. Eu preciso organizar. Tenho um filho que mora longe, preciso ter contato com ele, porque como é que está? Eu preciso manter isso organizado. Muito bem? Então, nós vamos agora ouvir e cantar um hino que é uma oração. É um hino que diz assim: vivifica a tua igreja, ó bendito Salvador. Porque quando a igreja for vivificada, a família é vivificada também. Quando a família está em péssima situação, a família está em péssima situação também. Então eu quero que esse hino, eu quero que os irmãos levantem. Esse hino vai ser projetado, está com legenda, é um hino conhecido, é o hino 151 do Inário da Igreja Presbiteriana Independente. Então vocês não têm desculpa para não conhecer, tá? Mas para facilitar mais, ainda vai ser projetado também. Então vamos ficar em pé e vamos cantar. Gerolino, pode apagar as luzes, por favor. Obrigado. Pode botar som também, por favor. Do começo. Salvador.
Eterno Deus, vivifica, Senhor, as nossas almas, vivifica a Tua igreja, Senhor, vivifica a nossa família, Senhor, cada família aqui presente. Vivifica, Senhor, torna-nos mais próximos de Ti, mais obedientes, mais de acordo com a Tua vontade, Senhor. Fortalece a Tua igreja, faze-a firme, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Senhor impetra a bênção? Irmãos, estamos chegando ao final do nosso encontro, né? Não do nosso culto, porque o culto, na verdade, ele se dá 24 horas por dia. Amém? Eu convido os amados a se colocarem em pé e vamos estar orando, agradecendo a Deus por esses momentos que aqui nós passamos. E eu gostaria de pedir que este corredor aqui fosse fechado. Os irmãos dando as mãos, por favor. Né? Depois você passa ali, passa um álcool gel na mão e pronto, fica tudo certo. Amém. É gostoso tocar o irmão, né? E com esse toque eu gostaria que você, nesta oração final, você estivesse orando pelo seu irmão que está na sua direita, orando pelo seu irmão que está na sua esquerda. Amém? Abençoando a sua semana, abençoando a vida dele, a família dele. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja e engrandecido seja o teu santo, bendito e maravilhoso nome. O nosso coração, ó Deus, se alegra por tamanha graça sobre as nossas vidas. O nosso coração se alegra porque nós estamos aqui, ó Deus, em um só corpo, no corpo de Cristo. Onde ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, que ela é nos dias de hoje desafiadoras, onde muitas famílias, ó Deus, estão separadas, mesmo estando, ó Deus, todos juntos dentro de um lar. Então nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que haja reconciliação com o Pai, com o Filho, reconciliação com a mãe e com a filha, que nós, ó Deus, realmente possamos estar interagindo, Senhor Deus, e orando uns pelos outros, ó Pai, assim como diz a sua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu esses momentos preciosos aqui na tua casa. E agora, ó Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida do meu irmão que está aqui do meu lado, que a tua graça e o teu poder esteja sobre ele, que a unção do teu Santo Espírito, que o bálsamo, que o óleo precioso, que desça sobre a sua cabeça e que ele, ó Pai, seja revestido da tua graça e do teu poder. De igual forma, ó Deus, a cada irmão que se faz presente aqui nesta noite, que a tua graça esteja sobre cada um, ó Deus, abençoando. Sabemos, ó Pai, que teremos uma semana difícil, sabemos, ó Deus, que teremos uma semana onde muitos problemas virão, muitas tempestades sobrevirão sobre nós, mas temos a certeza que o Senhor estará conosco, nos dirigindo, nos abençoando e guardando, ó Deus, de todas as intempéries, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja repreendendo o devorador, que o Senhor esteja repreendendo todo o dado inflamado do inimigo, ó Pai, e que as tuas mãos de poder repouse sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e estamos certos, ó Pai, que o Senhor estará nos ajudando ainda mais. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo estejam com todos vós, neste lugar, em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.